Alzira Gaspar Oliveira França, 24/4/1944. E nasceu aqui em Leiria? Nasci no Arrabal, Conselho de Leiria. Os seus pais também eram de Leiria? Os meus pais eram um da freguesia da Caranguejeira e outro da freguesia do Arrabal. O que é que o seu pai e a sua mãe O faziam? meu pai era mecânico e a minha mãe era empregada doméstica. Eles viviam aqui em Leiria? Sempre viveu em Leiria? Eu vivi em Leiria, vim para Leiria a partir dos 10 anos. E fez aqui a escola? Fez aqui o liceu? A escola, frequentei um ano da escola comercial e depois fui empregada. Fui para este patrão, para o Dr. Rocha Silva. Tinha 17 anos quando fui para lá. Com 17 anos. 17. Vamos só falar um bocadinho do ambiente na escola. Lembra-se como é que foi? O ambiente era bom, era normal. Normal. Mas era uma escola de rapazes e de raparigas? Não, era uma escola para rapazes e outros para raparigas. Então, Eram separadas. Ok. Era feminino só? Eram escolas separadas, era um liceu feminino? Era uma escola Sim. Fez o seu percurso todo escolar aqui em Leiria? Não, fiz no Arrabal. Sim, ok. E depois de fazer a quarta classe, antigamente era a quarta classe, quarto ano, agora é quarto ano, é que vim para Leiria, que há 10 anos. E foi aí que começou a trabalhar? Começou a trabalhar aos 17 anos? Comecei a trabalhar, devia ter 15. Depois fui para o escritório com 17. E então este patrão era professor e ele era professor, tirou economia e ensinou muito. Foi um pai, foi um patrão, foi tudo. Portanto, estive dos 17 anos com ele até os 60. Isto, portanto, 17 anos? 60 anos. Eu acho que foram 42 anos com ele. Portanto, não precisei de mais professores, porque ele era professor, deu aulas no liceu. Depois, quando era o regime naquela altura de Salazar, ele foi saneado. Foi saneado da escola. E então, ele era formado em economia, começou a tomar conta de empresas. E eu comecei a aprender com ele, ele começou-me a ensinar. Portanto, eu tinha um professor e se calhar se andasse no liceu ou na escola não aprendia tanto como aprendi com ele. Ele ia fiscalizar as empresas, eu fazia escritas no escritório, parte delas não tinham sempre empregado de escritório, eu é que fazia a escrita das empresas. Portanto, eu trabalhei com ele 42 anos. Entretanto, ele faleceu com 76 anos, o seu escritório devia ter 93 anos e eu continuei com a esposa dele mais 11 anos. Portanto, tive com aquela família alguns 52. E pronto, passaram-se. Ele era uma pessoa muito prestável, era uma pessoa que, enquanto foi o regime de Salazar, ele era contra esse regime. Depois veio o 25 de Abril, ele foi remetido, deu uma aula na escola comercial, por causa da reforma, ele tinha uma reforma muito pequena de professor, quando foi saneado. E então, ele, quando foi o 25 de Abril, foi novamente convidaram-no a dar mais uma aula. Aí ele queria uma reforma melhor, que lhe estava a dar uma reforma muito pequena como professor naquela altura, e ele depois ficou com uma reforma melhor. Foi convidado para ir para Ministro das Finanças e ele disse que não ia, porque tinha a vida dele em Leiria e que não queria mudar a vida dele para Leiria. Não aceitou. Depois queria que ele fosse deputado na Assembleia da República. Também não quis. Depois teve 2 anos em governador civil. Teve 2 anos em governador civil e então, nessa altura, já depois do 25 de Abril, ele não quis honorários do governo civil, não recebia nada, teve 2 anos sem receber nada,
porque quis manter a reforma de professora. E então fazia a vida dele normal das empresas. Quer dizer, trabalhou sempre para as empresas, nunca desistiu das empresas, mas também não teve nada do governo civil. Era uma pessoa muito séria, era uma pessoa que lidava com os políticos. Quando era 25 de Abril, ele, pronto, foi ao Mário Soares. O Mário Soares foi diversas vezes ter com ele no escritório, ele recebia essas pessoas. Reuniões da política eram secretas, eu não sabia porque eles não se manifestavam depois dessas reuniões eu não sabia o que é que se passava lá. Mas lembro dele de ver uns fulanos, os senhores da PIDE, que foram lá ao escritório, um senhor que era advogado, mas ele era do Partido Comunista, não era socialista. E via-se homem preso, algemaram-no, eu já tinha ido preso diversas vezes, e ele era muito amigo do meu patrão, e a gente não sabia para onde é que ele ia. E ele, lembro-me de numa altura em que ele tinha muitos livros no escritório, tirou todos os livros do escritório, deviam ser livros de políticas, não é? Do regime, e escondeu os livros. E depois teve também, foi há muitos anos, que ele teve uma reunião com o general Humberto Delgado. Acho que a coisa não correu muito bem, acho que souberam, quiseram prendê-lo, e ele teve umas semanas que não foi ao escritório. Era contra o regime, não é? Ele era contra o regime. Depois de 25 de Abril as coisas modificaram. Ele teve muitas ofertas para ir para o governo, mas ele não quis. Quis realmente ser governador civil aqui 2 anos, e depois voltou ao normal. Ele tinha algumas 30 empresas que ele trabalhava, em todo o país. Era no Porto, era em Coimbra, era na Marinha Grande. Só em Lisboa ele devia ter umas 5 ou 6 empresas, tomava conta. Era em Leiria muitas empresas, algumas 10 empresas em Leiria, e viveu a fazer, era um homem muito reto. Ele trabalhou numa empresa que era a construtora do Lena, ali para os lados de Fátima, era revisor de contas, que ele depois fez esse exame de revisor oficial de contas, além de economista, era revisor de contas. E era uma empresa, aqui ainda há essa empresa. E ele descobriu que eles faziam estradas em África, em diversas partes do país. E ele percebeu-se que eles andavam a arrecadar dinheiro e que não davam contas ao Estado esse dinheiro. E eles diziam que era sacos azuis que tinham. E então ele deixou imediatamente essa empresa, porque ele, se soubesse que havia qualquer coisa naquelas empresas, ele deixava. Ele disse que estava cá para dar um exemplo aos outros. E então ele próprio foi denunciar a empresa. E eles pagaram milhares, nessa altura é escudos, milhares de contos de multas. E era ele próprio. Aconteceu em 2 empresas. Aconteceu nessa, na construtora do Lena, e numa de Fátima, que era o Justinho das Neves. Tinha muitos hotéis em Fátima e lojas de ferragens, e esse fez o mesmo. Ele foi denunciá-los. Ainda fez outra em Coimbra. Ele fez uma operação numa anca, pôs uma prótese, e quando ele deu, acho que um calção quando entrou para lá, e quando saiu, houve um médico que lhe perguntou se ele queria pagar com recibo ou sem recibo. Ora, fazer uma pergunta deste a um homem daqueles, ele viu logo como é que funcionava aquilo. Ele disse, não, eu quero pagar com recibo. Mas, entretanto, ele saiu e eles disseram, senhora, vai, mas nós vamos lhe mandar o recibo para casa. O recibo não apareceu. Ele foi denunciar a Casa de Saúde. E foram lá as finanças lá de Coimbra, acho que eles tiveram maus lençóis. E depois enviaram-lhe o recibo. Ele era uma pessoa. Ele não prejudicou nada, nem um cêntimo ao Estado. Se ele passasse um recibo, se fizesse um trabalho naquela altura de 20 escudos, era 20 escudos que ele passava. Havia um técnico de contas, a quem ele dava muito trabalho, era muito amigo dele, fazia pactos sociais das sociedades anónimas, que ele não tinha tempo, porque andava sempre a fiscalizar,
de empresas. Eu tinha semanas que estava em Lisboa, naqueles hotéis, que era os hotéis Alexandre de Almeida, era outro em Carcavelos, era a tabacaria do Rocio, era uma empresa de olhos, tinha muitas empresas. E então ele não podia estar muito no escritório e dava-me trabalho a senhora. Um dia a senhora veio e disse-me: Dona Alzira, faça-me um favor. A senhora que me fala, que tem coragem para falar ao seu doutor, fala, diga-lhe a ele que não passa, para não passar recibos daquilo que eu faço. E eu disse assim: olha, João Franco veio perguntar-me se o doutor, para não passar recibos desses pactos sociais que o doutor lhe dá para fazer, era de uns lagares de azeite, ali para o lado de Pombala. E o meu melhor amigo está-me a fazer uma coisa destas. Acabou. Nunca mais lhe deu trabalho. Portanto, era uma pessoa muito grande. Eu dizia muitas vezes: olha, quando eu estou a morrer, vão pôr uma estátua aqui de Jardim de Leiria. Eu não estou nada interessado que me ponham estátuas. Eu estou aqui para ensinar os outros a serem sérios. Ele dizia-me pagar, nessa altura não era o imposto profissional. Eu pago mais impostos, eu sozinho, que os médicos todos de Leiria. Mas, não há dúvida que ele ganhou muito dinheiro, mas também pagou muito dinheiro ao Estado. Iam lá a fiscalização das finanças todos os anos ao escritório, fiscalizar as escritas, e diziam: este homem, não há, quer dizer, já não tem, apanhavam sempre qualquer coisa ali, nada. Eu estive lá a trabalhar com ele 40 anos, não me lembro de lhe apanharem, fosse o que fosse, que não estivesse bem, estava tudo sempre correto. Ele foi o primeiro agente da Companhia de Seguros Mundial em Leiria. Ele foi também agente da Citroën. Vendia os carros e tinha uma oficina. E nessas empresas todas, a Mundial Confiança, eu é que tratava disso, que ele mais tarde tinha muito trabalho, passou uma procuração para eu tratar no Tribunal de Trabalho coisas que haviam com sinistrados, e ele tinha que estar presente. Passou uma procuração para eu fazer isso. E os da Mundial iam lá conferir as escritas dos pagamentos, dessas coisas todas. Eu lembro-me, geralmente, iam sempre depois de eu sair do escritório. Eu deixava as coisas em ordem, ele já sabia mais ou menos onde estavam as coisas, e quando eu chegava, tinha que em cima da secretária 500 escudos, sempre. Estavam sempre 500 escudos para mim, porque não encontrava nada que não tivesse bem. Portanto, eu fui criada naquilo e fazia as coisas muito corretas e muito sérias, não se podia ali falhar. Ele às vezes olhava para mim e dizia assim: não estás a olhar tanto para mim, não estás a perceber o que eu estou a dizer, mas pergunta-me 5 ou 10 vezes que eu explico tudo, tens que aprender. E aprendi muito com ele e assim continuei durante 40 anos. O seu escritório devia ter 93 ou 94, mas já não ia às empresas, e havia, não todas, mas havia empresas que lhe pagavam os honorários como se ele estivesse a trabalhar até morrer. E foi uma pessoa excepcional para mim, foi um pai, e não havia nada que eu pedisse que ele não fizesse, mesmo em questão de família, quando tinha a minha mãe ou o meu pai doente, que precisava disto. Quando a minha filha era pequenina, às vezes dizia-me assim: olha, vem, mas traz a menina para aqui, não há problema, desde que te faças o trabalho, traz a menina. Foi um homem, pronto, tinha no país inteiro, eu acho que ele tinha amigos no país inteiro. Era um homem que, pronto, convivia com muita gente, ensinava muita gente, pessoas que estavam a tirar o curso de contabilidade, queriam explicações, e ele dava explicações às pessoas. Foi um homem sempre muito sério, muito honesto, e acho que não tenho mais nada a dizer dele, porque só tenho bem. Senhora Alzira, mas como é que começou a trabalhar para ele? Viu algum anúncio no jornal? Não. Como é que eu tinha uma irmã, agora já não tenho, infelizmente, e ela foi para lá. E eu estava numa casa, perto do escritório, numa casa que vendia sementes. Nessa altura eu tinha 15 anos, já estava a trabalhar. E a minha irmã foi para lá. E havia um armazém de mercearias
que ofereceu mais ordenado à minha irmã, ele dava 500 escudos, mas acho que lhe ofereceram mais. E ele disse assim, ó Soutor, eu tenho uma irmã que não se importa de vir para aqui. Eu vou sair, vou para o Poças, era um armazém de mercearias, eu vou para o Poças e a minha irmã vem para aqui. E fui. Mas sabe que ele eu de princípio chorava muito, porque ele era uma pessoa assim, merecia respeito, não era assim uma pessoa que ensinava muito meigo. Eu não sabia escrever à máquina, depois tirei o curso da datilografia, não havia computadores, e ele editava-me as cartas, depois eu ia à máquina e escrevia, mas se faltasse uma vírgula, ele chegava ao pé de mim e rasgava-me a carta e vinha para o lixo. Tens que fazer a carta, nem que seja 20 vezes, mas tem que ser como deve ser. Era muito exigente. E eu depois eu chorava, mas eu não procurei outro emprego, porque naquela altura 500 escudos era um ordenado muito bom. A minha mãe trabalhava a fazer limpezas, o meu pai estava no Brasil, e nós vivíamos em casa de uma prima que nos trouxe para a Leiria, e entretanto a gente arranjou uma casa e a minha mãe precisava ser ajudada, e o emprego de 500 escudos dava, e depois fui-me habituando à maneira de ser dele. Era assim um bocado, não ensinava assim, faz isto, não, era tudo a ralhar. E eu chorava muito. E não chores, aprende, mas não chores. E o curso de datilografia que tirou onde? Fez aqui, fez em Leiria? Sim. Uhum. E depois, depois fui fazendo, ele estes anos todos, depois ele... Tratava de que assuntos? Ele tratava de escritos, de empresas. Não, a senhora Alzira, de que assuntos é que tratava dele? Fazia muitas escritas que ele tinha, e eu é que fazia os balanços das empresas, tracejava aquilo tudo à máquina, eram coisas que ele trazia dos clientes, que muitos não tinham empregado de escritório, ele trazia a escrita para o escritório, e eu fazia aquilo, fazia a escrita de escritório, os mapas, tudo aquilo que era das empresas. Não eram todas, mas fiz muitas empresas. E comecei a fazer aquilo e tratava de tudo dos seguros, só ele é que ia fazer a peritagem dos automóveis quando havia acidentes, o resto fazia eu tudo, e o Tribunal de Trabalho, a conciliações, porque dos sinistrados, pagava os sinistrados, fazia pagamentos deles de tudo, fazia o resto de tudo que ele só ia às empresas. O trabalho de escritório fazia tudo. Fui fazendo, fui aprendendo, porque quando para lá fui não sabia fazer nada, não é? E fui aprendendo à custa, talvez, o raio deles talvez valesse a pena, porque aprendi, não é? E pronto, fui-me habituando a ele depois foi envelhecendo, entretanto também deixou a Citroën, deixou os seguros, porque depois houve uma delegação que veio para a Leiria, eu fui convidada, estava em primeiro lugar para ir para a delegação da Mundial. Os senhores de Lisboa disseram, eu não queria levar a empregada da Dr. Rocha Silva, mas a senhora quer ir para a delegada da Mundial. Eu disse, não saio daqui, nem que me dê mais dinheiro, eu não saio daqui. E não saí, naquela altura não saí, tinha muita consideração por ele, porque foi ele que me ensinou e eu estava ali já há uns anos, já estava há uns anos. Portanto, ele foi envelhecendo, e depois deixou a Citroën, o meu marido era empregado da Citroën, foi aí que a gente arranjamos o namoro. Ele deixou e o meu marido ficou com a Citroën. Ele depois passou a Citroën e o meu marido mais o outro empregado ficaram com a Citroën. Tiveram lá muitos anos. O meu marido também era, pronto, amigo. Ele foi patrão dele, era muito amigo. E ele teve um filho. E estas coisas da vida dele, privadas, eu digo muitas vezes, um amigo dele, que era o Dr. Lima Bastos, que há uns anos foi ter comigo e disse-me de eu ir falar com ele porque ele queria fazer uma vida do Dr. Rocha Silva, um livro sobre a vida dele. Eu contei-lhe certas coisas do filho que eu fiz para aquela gente, eu também soubesse escrever, tinha escrito um livro. Portanto, o filho era da minha idade, o filho era um alcoólico, o pai chorava muitas vezes, cuidava para ele chorar,
a mãe não me dava nenhuma ao filho. Eu é que tratei do filho, e depois ele faleceu com 45 anos, eles depois ficaram sem ninguém. O filho faleceu com 40 anos, canceroso. Eu ia com ele, eu levantava-me às 7 da manhã, para ir com ele para o hospital da Universidade de Coimbra, levava-o numa cadeirinha de rodas, trazia-o para a mãe não ligava nenhum. Foram coisas passadas que ele realmente, ele foi muito bom para mim, mas eu também fui muito boa para ele. Fui mãe do filho, embora ele fosse da minha idade, até ele morrer. E ele depois foi para uma casa de saúde, e depois na casa de saúde só queria que eu lhe desse banho, que eu lhe fizesse a barba, que eu lhe fazia tudo. E eu comecei-me a habituar àquela família e vi que ele tinha, a mulher era mais nova do que ele, uns 22 anos. Ela foi aluna dele, na escola comercial. Era uma senhora que gostava muito de passear, era uma pessoa muito independente, e nunca ligou o filho, era capaz de ir uma semana inteira para Lisboa deixar filho, tinha empregadas sempre, empregadas domésticas, mas quem tomava conta era eu. Chegava-lhe a dar dinheiro para ele comer, porque a mãe era para ele. O pai não. O pai nunca lhe faltou com nada. Aquele homem era as coisas melhores que havia para o filho, mas a mãe não era assim, e nunca se deram muito bem o filho com a mãe, e depois houve ali, neste meio, muitas zangas, e o filho era como se fosse meu irmão, o filho acabou de falecer, e eu continuei, e depois destes anos todos de lhe fazer muitas coisas, depois morreram também, a família dele morreu toda, o doutor foi o único que ficou, e ele disse-me, já a uma certa idade, disse-me que a mulher que não tinha ninguém também, e que se eu não me importava depois dele morrer de tomar conta da mulher. Eu disse ao doutor, mas eu não sei, mas ela sabes que ela não sabe fazer nada. Ela não sabe fazer nada, ela era uma senhora muito fina, mas não sabia assinar os cheques. Era preciso estar-lhe a dizer, e ele depositava, ele ia para Lisboa e deixava-me um livro de cheques todos assinados. Ela não sabe fazer nada, e como é que ela fica, eu vou morrer primeiro do que ela, porque sou mais velho, e morreu sim. Mas a senhora Alzira estava também a falar do envolvimento político do doutor. Tinha falado que, por exemplo, o Mário Soares tinha ido... Está Mário Soares. Então vamos deixar as questões desses do filho. Sei que depois tomei conta da mulher ainda 11 anos. Depois dos 40 ainda foram mais 11. O Mário Soares era muito amigo do doutor. Tenho ali fotografias que trouxe ele. Ia lá ao escritório. Foi lá umas 3 ou 4 vezes, depois de 25 de Abril. Já depois do 25? Antes não. Mas ele tinha. O meu marido ia levá-lo muitas vezes ao Largo do Rato, ao Partido Socialista, que era lá, que tinha reuniões. O meu marido ia lá levá-lo muitas vezes. Mas eram tudo coisas secretas, não é? Ele comigo não falava dessas coisas. De política ele não falava muito comigo. Mas antes do 25 de Abril também tinha referido que havia lá determinados membros do PCP que iam lá ao escritório? Se tinha? Determinados membros do PCP que iam lá ao escritório do... Não, era um senhor que estava lá, que era advogado, que tinha o escritório pegado dele, mas era à parte. Não, eles eram muito amigos, mas e a senhora até era do Partido Comunista, não era do Partido Socialista. E ele era muito amigo foi condecorado também pelo Ramalhianos, mas o escritório, o único político que vi lá outros, mas assim, foi o Mário Soares. Visitava muita vez. Eram muito amigos, porque o pai do Mário Soares era daqui de Leiria, era do Regueiro Fetal. E então eles conheciam-se há muitos anos, não é? E tinham reuniões, mas à porta fechada. Ele tinha também uma associação que era a maçonaria, que era uma coisa também, devia ser de contra também. Às vezes dizia assim, passa o cheque para a maçonaria, mas não dizes a ninguém que eu sou sócio desta associação. Eu sou toda já descansada, não vais fazer uso disso. Pronto.
Ele dava-se bem com todas as pessoas dos outros partidos. Era uma pessoa que respeitava, claro, era do contra, mas tinha amigos dos outros partidos. Ia almoçar com médicos que eram do PSD, ia almoçar com... Ele respeitava as pessoas, mas que lá estava, tinha aquilo China. E agora, não sei agora mais, assim, de coisas de política, não me lembro de nada. Ele nunca foi preso, foi demitido de professor só, mas foi demitido depois de 25 de Abril, mas não estava já em idade de dar aulas. E pronto. Ele foi... ele tinha sido impossibilitado de dar aulas mais ou menos em que ano? Foi o quê? A década de 50, 60? Talvez. 60, talvez. Talvez fosse, não, isso não me lembro. E em que escola é que não podia dar aulas? Era aqui em Leiria? Eu não podia. Sim, em que escola é que ele não poderia dar? Ele era professor do liceu. Do liceu. Do liceu, mas foi, quer dizer, ele foi saneado. No regime de Salazar foi saneado. E depois só voltou a dar uma aula na Mosqueira quando foi o 25 de Abril. Foi readmitido e claro, já não tinha idade para dar aulas, porque nessa altura ele já tinha alguns 60 ou 70 anos, talvez aí ou mais. Mas deu essa aula. E então essa aula foi para lhe atualizarem a reforma, e ficou com uma reforma atualizada, daí ele renunciar ter a receber honorários do governo civil. Preferiu a reforma que estar a receber ali, teve lá só 2 anos também, porque ele não queria deixar as empresas, que nessa altura ele tinha empresas e não queria deixar. E pronto, foi assim a vida dele, foi uma vida, sei lá, muitos amigos, pronto, é um homem que é lembrado no país inteiro. E acabou. E a senhora Alzira, quando foi o 25 de Abril, ainda estava a trabalhar lá no escritório? Estava, e estive. Então, eu estive a trabalhar no escritório até 2001. Desde do ano de 1960 até 2001, foi quando ele faleceu. Ele fechou o escritório 2 anos antes. Teve sempre, mesmo assim, de idade, fechou o escritório. Depois, entretanto, foi internado numa casa de saúde, mas com o escritório aberto. Eu fazia, às vezes, qualquer coisa dos clientes que me pediam, eu fazia, e eu dizia muitas vezes, talvez o escritório, deixa estar o escritório aberto. Sentia-se bem, não é? E então, estive lá até 2001. Ele faleceu, depois estive até 2011 a tomar conta da mulher. E o filho morreu aqui há uns 40 e tal anos. E lembra-se do dia 25 de Abril? Aqui em que Lembro de haver muitos tiros. A minha irmã tinha um restaurante ali próximo do Mercado Santana e depois houve muitos tiros e a minha filha era muito pequenina e eu fui escondê-la com medo que me dessem tiro na miúda e eu esconder a minha também. Lembro-me disso, muito bem. Foi para a rua nesse dia ou não? Saiu à rua nesse dia? Ou... Não, escondi-me lá no restaurante. Mas via os tiros ali no meio da cidade. Lembrei. Olha, foi bom. Porque cada qual tem as suas ideias, mas eu também fui praticamente criada no Partido Socialista e fui sempre desse partido. Até agora, não é? Pronto, eu acho que foi muitos anos. Porque eu já tenho, faltam poucos meses para fazer 80. É muitos anos. E as primeiras... a primeira vez que foi votar, em 75, as primeiras eleições livres, lembra-se? Do 25 de Abril de 75? Lembra em que partido é que foi votar? Não, se lembra das eleições. Foi a primeira vez que os portugueses puderam votar. Pois. Lembra-se desse dia, como é que foi aqui em Leiria? Não lembro-me de muita gente, assim, foi um bocado confuso, lembro que era muita gente, mas não tenho muita ideia disso. Não tenho muita ideia das eleições. Não me lembro. Sei que havia-se uma barafunda muito grande, que foi uma barafunda muito grande, mas não me lembro de haver nada assim de especial. Não? Não. Mas lembra-se, foram muitas pessoas que foram nesse dia? Muita gente. Quando eu fui votar foi no liceu
foi no Liceu, e acho que continuei sempre no mesmo sítio, a votar no mesmo sítio. Mas aquilo era muita gente, era muita gente. E continuei agora a votar é quando é preciso, a gente tem que votar. E a atividade do doutor depois do 25 de Abril? Queria A falar atividade dele Sim, a foi atividade. igual. Ficou igual. Ficou com as mesmas empresas, ficou igual. Já tinha antes, foi igual. E a atividade política, conseguiu-se perceber de algo no escritório, se tinha visitas também de outras personalidades importantes, lembra-se? E se tem memórias de algumas que gostaria de recordar? De escritório, nunca tive nada assim de especial com ele, assim, nem com clientes. Nem. Só a única coisa que ele dizia, hoje marcava muitas entrevistas com os clientes e se eles faltassem um quarto de hora, ele fechava o escritório e dizia assim, não estou cá. Então, doutor, não atende, não atende. Eu marquei para X horas. É um quarto de hora. Disse, doutora, mas eles vieram de longe, vieram daqui e acolá. Marquei para aquelas horas. Portanto, dizes como eu estou que já saí porque tinha outras marcações. Então, mas doutora, então acha que eles vieram de longe e agora vão-se embora? Então, eu não sabia, andavam à procura de estacionamento. Fui assim mais cedo, já sabia que me estacionou o carro. Ele fez isto a muitos clientes e eu ficava porque ele era pontual e aquele que falhasse já sabia que ele não. Eu depois começaram-se a habituar àquilo, ainda estavam antes da hora. Porque ele fez isso nos 3 ou 4 clientes. Uns vinham de Miradeiro, outros vinham não sei de quê. Olha, o doutor saiu porque tinha uma entrevista marcada para estas horas e saiu. Desculpe, minha senhora, mas eu andei à procura de estacionamento. E ele não atendia. Era muito pontual. Tinha dito que tinha sido convidado para Ministro das Finanças, para deputado, mas acabou sempre por recusar. Sempre. Recusou sempre. Diz que a vida dele era em Leiria, não era em Lisboa. E depois aceitou ser governador civil 2 anos. Foi mais ou menos que ano, sabe que datas é que foi? Não tenho ideia, mas por acaso no papel que eu tenho ali diz a data em que ele teve 2 anos. Mas foi logo a seguir ao 25 de Abril. Foi logo, tive 2 anos. Portanto, o 25 de Abril foi em 74, não foi? Pois, ele teve 74 e 76. Acho que foi em 76 que ele saiu. E acompanhou o percurso dele nessa altura também? No Governo Civil? Sim. Sim, quando precisava de alguma coisa ia ao Governo Civil para ele assinar. Às vezes eu ia ao escritório, não é? E ele só serviu ele só tinha do Governo Civil um chofer e um carro para fazer o trabalho, ou as que ele tinha, ou as deslocações do Governo Civil. Por contrário, era o carro dele que andava nas empresas. Ele nunca se serviu do carro do Governo Civil, a não ser para ir a uma reunião do Governo Civil, ou para ir ao Veiázar, que iam muitas vezes estas terras a ser dadas. E tinha o chofer. O chofer só ia com ele em serviço do Governo Civil. Caso contrário, eram os carros dele que ele andava sempre. Eu não quero que o carro do Governo Civil faça nada para mim. É tudo o carro dele. E pronto, estava ali e eu quando precisava de alguma coisa ia lá ter com ele. Portanto, manteve sempre a atividade com o doutor nesta altura, mesmo quando foi governador civil? Tudo, tinha tudo. Tem boas memórias e boas recordações do seu trabalho para o doutor? Muitas. Sim. Quando saí de lá, costumo habituar. Gostou muito quando ele morreu. Fui eu que tratei tudo. E gostou muito, foi uma falta muito. Se calhar não senti tanta falta do meu pai. Tinha uma ligação muito próxima com ele, com o Dr. Rocha Silva. Tinha uma ligação muito próxima com ele. Muito. Não tem mesmo explicação. Ainda hoje fui eu que lhe fiz a campa, que a mulher não quis, queria. Eles tinham um jazigo em São Martinho do Porto, é onde está o filho. E ela disse que não queria saber porque não punha campa nenhuma, que enterrasse de qualquer maneira. Disse, não, a senhora não põe, ponho eu. E pus uma lápide, uma campa, ainda hoje lá vou,
quase todos os meses para flores. Os meus põem. A campa dele é muito estimada. Sempre por mim, tem sempre flores. Não sou capaz de ir ao cemitério sem pôr. Ponho no meu pai e ponho nele. Não tenho. Pronto, tenho muitas coisas dele em casa, muitas recordações. Fiquei com tudo que ele tinha. Depois da morte dele, fiquei com tudo que ele tinha e tenho lá muitas coisas. Eu tenho uma garrafa em cristal, que ele foi o primeiro aluno de Leiria a tirar a carta de condução. Que era o Moraes. E esse senhor da escola de condução ofereceu uma garrafa de cristal, assim, deste tamanho, linda, com o nome dele, com a fotografia de um carro e com a data em que ele tirou a carta de condução. E foi o primeiro aluno da escola a tirar. Diz que quando ele veio para Leiria havia 2 automóveis. E ele ia, os pais eram brasileiros, eles vieram depois para São Martinho, eram pessoas que tinham muito dinheiro naquela altura, os pais ainda conheciam o irmão dele. E compraram para São Martinho do Porto todo. E depois fizeram lá, aquilo era uma mansão. E ele dizia-me que ia para o Liceu de Alcobaça numa carroça e um burro. Não havia automóveis, ia de carroça, um burro. E depois acho que ele foi para o Porto. Ele teve também no Porto de Leixões, também lá esteve. Acho que tirou a licenciatura no Porto. E veio para Leiria hospedar-se aqui no Hotel Leiriense, que é um hotel até que está ao pé da Fonte Grande, desprezado. E havia 2 automóveis. Então ele tirou a carta e foi a primeira pessoa que a escola de condução teve naquela altura, foi ele. E ofereceram-lhe depois aquela... Eu tenho estas recordações todas em casa. É uma pessoa que não me esquece. Não era católico também, não, isso. Católico para ele também não entrava na igreja, não. Isso não entrava, mas isso não quer dizer nada. Porque isso a mim não me afetava nada. E pronto. Mas assim. tinha dito que os pais do doutor eram... O pai tinha ficado no Brasil. O pai não era brasileiro, era português, mas foram para o Brasil e ele nasceu lá. Ele tinha 2 nacionalidades, era brasileiro e português. Ele veio para cá muito novo, porque o pai fez aquela casa em São Martinho do Porto e deixou o Brasil, vendeu as empresas no Brasil e veio para cá. Eu não sei se eles eram dali, isso agora é que eu não sei se o pai era de São Martinho do Porto, não sei. Sei que os irmãos estavam lá, todos os irmãos morreram, todos, e todos estavam em São Martinho do Porto. Agora, se o pai não era brasileiro, eu acho que ele não era brasileiro, mas os filhos nasceram no Brasil, depois vieram para cá pequenos, e foi isso. E que tipo de documentos a senhora tem? Tem correspondências? Tem documentos fotografias? Dele? Tenho um álbum de fotografias, tudo. Tenho um álbum das fotografias da Casa de São Martinho do Porto. Tenho um álbum do filho. Tenho tudo. Fiquei com tudo, tenho tudo. E cartas, correspondências? Tenho tudo. Às vezes cartas com outros, não sei, com Mário Soares, com políticos. Tem esse tipo de correspondência? Tenho algumas, interessante. Mas nada de coisas de política. Ah, sim. Não. Era correspondência que às vezes e rasguei muitas coisas em São Martinho do Porto e aqui também rasguei porque também não tinha casa para tantas coisas, não é? Mas fiquei com muitas recordações. Eu não sei se um dia a minha filha vai querer ficar com aquilo, isso eu não sei. Não sei porque agora são mais novos e não dão muito valor a essas coisas. E a documentação que nos trouxe hoje é o quê? A documentação que trouxe hoje é o quê? Diga-me. Era as fotografias dele abraçado ao Mário Soares. Tina, era mostra lá. E é a vida dele toda num jornal. Ele aqui é com o Jorge Sampaio. Aqui está assim condecorado por Ramalhianos. Ele foi condecorado no... Tenho um álbum, tenho mais de 200 fotografias. Com os políticos todos, com esses políticos todos. Com Mário Soares. Mário Soares. E também Mário Soares.
E isto foi uma coisa que puseram, agora só lhe vou mostrar o jornal, só para... Eu jogava que era o senhor que me vinha fazer a entrevista, quando ele morreu. Está tudo aqui a vida dele. E o Dr. Rocha e Silva, ele foi, sabe se ele foi muitas vezes, por exemplo, ao estrangeiro? Ele ia frequentemente ao estrangeiro? Não Nunca ia? me lembro. Não se foi. lembra? Nunca foi. Uhum. No meu tempo, no tempo que eu lá estive, nunca foi estrangeiro. Uhum. As férias passava sempre em São Martinho do Porto, era pela história de São Martinho do Porto. Uhum. Tinha lá uma casa e ia para São Martinho do Porto 2 meses, 2, 3 meses, ia para São Martinho do Porto. Uhum. Nunca me apercebi que eu fosse estrangeiro. Uhum. E conhece pessoas que tenham saído durante o salazarismo, tiveram que sair de Portugal? Não. Pessoas daqui de Leiria? Não me lembro deles sim de Portugal. Nos anos que lá estive, não me lembro. E quando o doutor teve o seu envolvimento na campanha do Norton de Matos, já era secretária dele ou é apenas mais tarde? Ele já estava em Leiria. Uhum. Já estava em Leiria. Uhum. Nessa altura ele tinha fotografias dessa altura. Eu até acho que tenho fotografias dessas, não sei se lá tenho. Eu fiquei com aquilo tudo, ainda não me deu para dar volta àquilo, arrecadei. Mas lembra-se em que data é que começou a trabalhar para o Dr. Rocha e Silva? Eu? Sim. Em 1960. 1960. Ok. No escritório foi até 2001. Ok. Nós estamos a fazer estas entrevistas também em celebração do próximo ano dos 50 anos do 25 de Abril. Gostaria de deixar algumas palavras sobre esta celebração e a importância de nós celebrarmos o 25 de Abril. Esta situação, da maneira que está, faço muitos votos que as coisas continuem muito bem e que realmente continue o mesmo regime, o mesmo partido e que quem para lá for que tente melhorar a situação, que é o que nós precisamos, é que se melhore coisas que, pronto, eles também não podem fazer milagres, não é? Não fazem milagres, mas de qualquer das maneiras há muita coisa que não está bem e que precisa de ser mudada e o próximo que for para lá que mude alguma coisa que ajude o nosso país a ter melhores condições de vida para certas pessoas, para empresas, para reformados, para todos, que seja bom, que seja melhor. Não estou a dizer mal do governo que esteve, mas que faça um bocadinho melhor, que olhe para mais as necessidades que há no país, que olhem mais para isso, porque nós precisamos. Na questão de saúde, na questão de tudo, tem que ser um bocadinho mais melhorado. E qual é que acha que foi a importância de determinados homens, como por exemplo o Dr. Rocha e Silva, durante a oposição, durante o Estado Novo e depois do 25 de Abril também, qual é que acha que foi o papel e a importância de pessoas como ele? Ele como pessoas? Sim. Não sei, ele quando foi ele dava-se bem com eles, não achava que ele fosse uma pessoa que se manifestasse muito sobre isso. Eu acho que continuou sempre a ser a mesma pessoa. Quer dizer, não vi grande mudança. Ele era amigo era de Jorge Sampaio, desses senhores todos que estiveram no governo, do general Ramalhianos, de Mário Soares. Portanto, ele era amigo de todos, não dizia mal de... Claro, ele... Pronto, não era uma pessoa que se manifestasse muito, nesse sentido.